Juan capítulo 1, vamos ler del verso 6 a 8. Dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testemunho, para que diese testemunho de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testemunho de la luz. En el verso 19, este es el testemunho de Juan. Quando os judíos enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: tu quem eres? Confessou e não negou, senão confessou: eu não sou o Cristo. E lhe perguntaram: que pois? ¿Eres tu Elias? Dijo: não sou. ¿Eres tu el profeta? E respondeu: não. Le dijeron: pois quem eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Saltando para el verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Estamos hablando de Juan Bautista, um homem que foi chamado por Deus, que foi anunciado por el profeta Elias, que ele vendria e anunciaria e prepararia o caminho para Jesus, o caminho del Salvador. Sucederia que já havia passado 400 anos, que não havia profecia, que não havia palavra de Deus. Houve um silêncio del cielo para o pueblo de Israel. Nadie mais predicava, nadie mais profetizava, desde Malaquias hasta chegar Juan el Bautista. Dice a palavra de Deus que sua madre Elizabeth era uma mulher estéril. Ella não tinha como dar a luz e também já era muito grande. Pero de la mesma forma que apareceu um ángel a Maria, dizendo que ella iba a ser a sierva elegida por Deus para generar al Salvador, também apareceu para Elizabeth um ángel dizendo a ella e seu esposo que eles iam dar a luz a um filho que se chamaria Juan, aquele que prepararia o caminho do Salvador. Sabe o que sucedeu? Maria, embaraçada de Jesus, foi visitar Elizabeth, sua parente. E quando chega Maria cerca de Elizabeth, o bebê Juan, que todavia estava na pança de sua mamã, saltou, porque ele já sabia que o nene que estava na outra pança era Jesus Cristo, el Salvador. O Espírito que estava com Juan testificava com o Espírito que era Jesus Cristo que estava aí. Então, se uma voz, depois de 400 anos, começa a ecoar no deserto, rompe o silêncio, preparando os corações para a chegada do Salvador. Esta voz que venia vestido de pele de camejo, caminhava por el deserto alimentando-se de langosta e miel silvestre. Um homem muito sencillo, que quem não mirava dizia: que pode trazer esse homem? Vivendo em meio do deserto,
a luz, ele dava testemunho de que vendria a luz, venia o Salvador, venia o Messias. Ele gritava por el deserto: arrependam-se. Uma simples voz e uma grande missão: preparar corações, preparar caminho. Ele dizia: arrepentidos, porque o reino dos céus se ha acercado. Ele chamava o povo para o cambio de vida. Ele chamava o povo para o arrependimento genuíno, preparando seus corações para receber a Cristo. Ele dizia em meio do deserto: hacer pois frutos dignos de arrependimento. Juan predicava que necessitava de uma evidência visível de transformação em el pueblo para receber a Cristo. Juan dizia: e já também lá já está puesta a la raíz de los árboles, portanto todo árbol que não dá bom fruto é cortado e echado en el fuego. Ele estava advertindo o pueblo del juízo de Deus que estava cercando. Só os que dão fruto permanecem, só os que dão fruto permaneceriam. Juan foi chamado por Deus com uma missão específica: preparar o caminho. Ele não buscava uma glória personal, não tinha títulos, posições, pero tinha uma voz llena do poder de Deus, anunciando el Cristo, el Salvador. Agora te digo, Deus não está buscando celebridades, Deus não está buscando pessoas eloquentes, Deus não está buscando pessoas que tenham posturas, status, posição na sociedade. Ele está buscando corações que estejam dispostos a entregar o mensaje que Ele ha puesto para entregar, assim como Juan. Ele não era o mensaje, pero ele era mensajeiro. Cada de nós temos esta tarefa, temos esta missão. Cada de nós devemos ser o mensajeiro de Deus nesta terra. Cada de nós devemos cumprir a missão, assim como Juan estava cumprindo. Como já dizia Isaías: voz que clama no deserto, prepara caminho a Jeová, endereça calçada em la soledad a nosso Deus. Ele já venia sendo anunciado de muito antes. Chegaria alguém, depois de 400 anos, que romperia o silêncio. A voz que clamava no deserto já tem eco na terra. Esta voz que clamava no deserto, agora podemos sentir o eco que é o Cordeiro de Deus, porque Ele já ha venido, Ele já ha chegado. O reino de Deus que foi anunciado já chegou a nós. Cristo vinha a nós para trazer-nos salvação, quitar o pecado do mundo. Em São João 29 ele disse: el seguinte dia viu Juan a Jesus que venia a ele e dijo: he aqui o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Quitar o pecado do mundo, eliminar, borrar o pecado. Isso quer dizer que o Senhor estava vindo, Jesus Cristo estava vindo para nos limpiar, para nos purificar, para borrar todas nossas rebeliões, todas nossas iniquidades. A palavra do Senhor em Hebreus 8 e 12 diz: porque serei propício a suas injusticias e nunca mais me acordarei de seus pecados e de suas iniquidades. Que maravilhoso que é saber que nosso coração foi preparado para receber este homem que se hizo em meio de nós homem, para trazer-nos a salvação. Ele levou sobre si nossas enfermidades, nossos dolores, tudo aquilo que Isaías pronunciava havia acontecido. Disse a palavra de Deus: porque o Hijo del Hombre vino a buscar e a salvar
había perdido. Lucas 19:10. Todos nosotros estábamos perdidos en el pecado. Nosotros no teníamos oportunidad de recibir la salvación si no fuera por Cristo. Nosotros no teníamos oportunidad de salvarnos a nosotros mismos. No podíamos arrepentir del pecado por nosotros mismos. Pero así que el Señor lanzó una cuerda de amor hacia nosotros y nos resgató de la oscuridad a través del Hijo amado que quitó a través de su sangre el pecado en el mundo. A través de Cristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido, dice la palabra del Señor. Si usted está diciendo, pero yo soy una persona enferma, yo soy una persona pecadora, ¿por qué el Señor venía por mí? ¿Por qué vendría a hacer algo por mí? Yo no merecía, yo no soy digna. Ninguno de nosotros somos dignos de ese amor. Ninguno de nosotros somos dignos de la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros teníamos el poder de alcanzar ese amor, pero Él vino y nos reconcilió, porque tuvo misericordia de nosotros, nos resgató. ¿Y sabe qué hizo? Reconciliándonos con el Padre. Aí dice en 2 Coríntios 5:18-19, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, no llevando en cuenta a los hombres sus pecados. Imagínense Dios miraste para nosotros y dice, no, muy pecadores. Pero el propio Jesús dice, yo no vino para los sanos. Los sanos no necesitan médico. Yo vengo para los enfermos. Yo vengo para aquellos que estão enfermos, que estão em pecado. Ellos sim necessitam ser resgatados. Ellos sim necessitam ser sanados. Ele veio para nós outros, por nós outros, para nos sanar, para nos salvar, para nos libertar. Assim diz a palavra em Romanos 5:1: justificado, pois, por la fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesucristo. Estávamos em Deus, estávamos apartados de Cristo, estávamos apartados de Deus. Havia um abismo que separava o homem de Deus por conta do pecado. Pero o Senhor Jesus puso um puente a partir do momento em que Ele derramou sua sangue na cruz do Calvário. Esse puente nos conecta de vuelta a nosso Criador, que agora já não nos chama mais escravo ou criatura, senão que nos chama hijos. Todos nós outros somos hijos de Deus. E que mais vino a ser Jesus? Estabelecer seu reino, o reino do Padre. Me dirão, ele aqui, ou ele agir, porque aqui o reino de Deus está entre vosotros. Que privilégio. Lucas 17:21 diz: o reino de Deus está entre vosotros. Muita pena que em aquele tempo, mientras Jesus caminhava entre eles, havia muitos que dudavam de ele. Havia muitos que estavam esperando um soldado, um guerreiro ou alguém da parte política para libertar o povo de Israel de um jugo político, do jugo romano, do jugo da esclavitud que eles tinham, quizás fisicamente. Pero eles não viram quando entrou o Salvador. Alguns não notaram que ele venia de uma forma mais sencilla, porque o reino de ele não é desta terra. O reino de Jesus é um
tinieblas, quitar la llave de la muerte. Él es aquel que nos quita de la mano del maligno, que arrebata las almas de la mano del infierno. Él es aquel que cuando llega trayendo la luz, quita toda la oscuridad. El Señor vino siendo la luz y muchos aún no percibieron que Él está en nuestro medio. La palabra de Dios dice que Él vino a establecer el reino de Dios. Aquí dice en Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces nosotros estamos preocupados con lo que vamos a comer, con lo que vamos a beber, estamos preocupados con el afán de este tiempo, y el Señor dice en su palabra aquí en San Mateo que Él sabe todo lo que necesitamos. Él sabe que necesitamos comer y Él alimenta las aves del cielo. ¿Cómo no va a alimentar a nosotros? Él sabe que necesitamos ropa para vestir ese cuerpo, pero Él viste todos los lirios del campo. ¿Cómo no va a vestir a nosotros? Él dice: no preocupéis, no esté afanados, no esté preocupados con lo que va a comer, con lo que va a vestir. Busca el reino de Dios en primer lugar, y estas cosas que ustedes necesitan, que Él ya sabe que usted necesita, vendrán por añadidura. Amén. Así creemos en la palabra de Dios, creemos que Él está nos cuidando, creemos que el reino de Él ya está en este lugar, creemos que Él vino para reconciliarnos con el Padre, creemos que Él vino a dar otro título para nosotros. Ahora somos llamados hijos de Dios. Deja que Cristo gobierne su vida, deja que Cristo gobierne sus pensamientos, deja que Cristo gobierne tu casa. Cuando Ele reina en ti, el reino de Dios se manifiesta a través de tu vida. La misión de Cristo fue salvarnos, reconciliarnos con el Padre y establecer su reino en nuestros corazones. Hoy somos la voz del desierto. Juan estuvo predicando, pero Juan ya pasó. El único que no pasó fue Jesús, que sigue presente, y Él vino para cumplir su obra en nuestras vidas. Hoy esta misión continúa por medio de la iglesia. Esta misión de la voz que clamaba en el desierto continúa a través de ti y de mí. Nosotros somos responsables por este llamado en anunciar las nuevas de salvación. La palabra de Dios es muy clara: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero el Señor dice: yo he venido para que tengas vida y vida la tenga con abundancia, dice la palabra de Dios. Juan reconoció a Jesús por la revelación divina, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La misión de Cristo fue clara: no vino a condenar, sino que Él vino a salvar. No vino a establecer un reino político, sino a traer redención para nuestras vidas. Pero solo el Cordero de Dios puede quitar el pecado definitivamente del mundo. Antiguamente se hacían sacrificios de animales. Cada vez que una persona pecaba, tenía que llevar delante de los sacerdotes, hacer un sacrificio para expiación de su pecado. Pero eso se tenía que repetir y repetir varias veces. Pero ahora solamente una muerte fue necesaria, solamente un sangre derramado fue necesario, la sangre de Cristo para remisión de nuestros pecados. Que nosotros hemos logrado cuando recibimos a Cristo. Hemos logrado reconciliación, hemos logrado vida eterna y hemos logrado la adopción. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos
con el Padre. Mira que Juan ahí predicaba en el desierto. Quizás muchas veces esas personas llegaban, como sucedió, y decían: mire, Juan, ele também está predicando allá. Ele também está bautizando a um que não era Jesus que bautizava, senão que seus discípulos. E a resposta de Juan era: é necessário que ele cresça, pero que eu mingue. É necessário que o Senhor cresça em nossa vida. Cristo cresce em nós quando entendemos nossa identidade como filhos. Pois não haveis recebido o espírito de esclavitud para estar outra vez em temor, senão que haveis recebido o espírito de adoção, por el qual clamamos: Abba, Padre. O Espírito mesmo dá testemunho a nosso espírito de que somos hijos de Deus. Ser hijo de Deus significa ter acesso ao Padre. Ser hijo de Deus significa ter acesso a sua bendição. Ser hijo de Deus significa ter acesso a uma mesa que Ele nos prepara de bendição. E Juan também anunciou que aí em Juan 1:33 ele dizia: e eu não lhe conhecia, pero ele que me enviou a bautizar com água, aquele me dijo: sobre quem veio a descender o Espírito e que permanece sobre ele, esse é o que bautiza com o Espírito Santo. Juan 1:33. Ele nos reconciliou com o Padre. Ele nos hizo ser chamados hijos de Deus. Ele quitou nossa rebelião e também através de tu Espírito, no momento em que o recebimos, fomos bautizados com o Espírito Santo. E também vosotros, havendo oído a palavra de verdade, o evangelho de vossa salvação, e havendo creído nele, fuiste sellado com o Espírito Santo de la promessa. Efésios 1:13. E que é esse bautismo com o Espírito Santo? Quando ele acontece? Esse bautismo acontece biblicamente quando uma pessoa crê genuinamente em Cristo e é regenerada. Essa pessoa é transformada em um novo nascimento, é transformada por el Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13 diz: porque por um só Espírito fomos todos batizados em um corpo, são judeus ou gregos, são escravos ou livres, e a todos se nos deu de beber do mesmo Espírito. Isso quer dizer que no momento da conversão, o Espírito Santo nos introduz no corpo de Cristo. Não é uma experiência separada da salvação, sino parte do novo nascimento. Graças a Deus que nós fomos introduzidos no corpo de Cristo. Graças a Deus que nós fomos sellados por el Espírito Santo. Pero há evidência desse bautismo, há evidência desse sejo do Espírito Santo. E a evidência que nós podemos ver, a maior evidência é uma transformação de vida. A pessoa cambia, as palavras feias que falava já não habla mais, as coisas malas que fazia já não fazem mais. Sim, há uma vida nova. Esta é uma evidência de que esta pessoa que recebeu a Cristo foi recebido também nele o bautismo com o Espírito Santo. Se algum está em Cristo, diz a palavra, nova criatura és. Esta pessoa passa a ter desejo de obediência. Ela quer fazer a vontade de Deus. Esta pessoa quer obedecer a palavra de Deus. Gálatas 5:16 disse: digo, pois, andar no Espírito e não satisfagais os desejos da carne. Também esta pessoa passa a ter poder para testificar de Cristo.
Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e hasta el último de la tierra. Quando uma pessoa é llena do Espírito Santo, quando uma pessoa é bautizada com o Espírito Santo, esta pessoa adquire valor, paixão, poder, ousadia para levar, para entregar a palavra de Deus, seja aqui no barrio, seja no meio da família. Ela não tem medo de abrir sua boca e dizer: Jesus Cristo é o único que pode salvar, Jesus Cristo é o poder de Deus que quita o pecado do mundo, Jesus Cristo é o Hijo de Deus, Jesus Cristo vino estabelecer seu reino. E nesse lugar, uma pessoa batizada por Espírito Santo se conhece não por emoção, pero sim por uma vida transformada. Sem o Espírito Santo, a vida se volve um esforço humano. Necessitamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E agora, algo importante, muito que nós passamos por adversidade, e nesse momento que é necessário que tomemos cuidado. Mira que Juan venia predicando que Jesus Cristo venia. O Espírito de Deus testifica que aquele que estava vindo era o Hijo de Deus, o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. E de repente Juan, por predicar, por falar a verdade com valentia, foi denunciado o pecado do rei, e o rei leva Juan a la cárcel. E estando em la cárcel, Juan começa a ouvir sobre as coisas que Cristo estava fazendo. Em São Mateus 11, 2 e 6 al 6 dice: e al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le enviou 2 de sus discípulos para perguntar-lhe: eres tu aquele que havia de venir, ou esperamos outro? Juan já havia visto Jesus. Deus já havia testificado que aquele era o Hijo, o Cordeiro de Deus. Pero Juan agora estava em um momento de adversidade, e muitas vezes em momento de adversidade abre espaço para que sejam sembradas dúvidas em nossos corações, em nossos pensamentos. Pero nós não queremos dar espaço a isto. Disse que ele envia seus discípulos a perguntar: eres tu aquele que havia de venir, ou esperamos a outro? E Jesus simplesmente disse: ide e saber a Juan as coisas que oís e vês. Os cegos vêm, os cojos andam, os leprosos são limpiados, os sordos oyen, os mortos são ressuscitados, e a los pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado és ele que não ache tropeço em mim. Que Jesus estava respondendo a Juan: eu sou, aquele esperado, aquele anunciado, o mesmo Cordeiro, o Hijo de Deus, eu sou. Juan criou em uma cárcel, sua voz foi silenciada, a voz que clamava no deserto, que havia preparado o caminho do Salvador, já havia cumprido sua missão. Sua cabeça foi cortada e foi apresentada em uma festa delante do povo, em uma bandeja. Pero Cristo, que foi morto, todavia vive, porque ressuscitou, e porque Ele vive, tu e eu estamos aqui. Que nada cache nossa voz, que seamos esta voz que clama em meio do deserto de pecado, que seamos esta voz que clama em meio desta sociedade, que seamos esta voz que haga ecoar a verdade, o caminho, a verdade e a vida, a voz que anuncia Cristo a tempo e fora de tempo. Agora eu te digo, se te falta poder para testificar, nós nesta tarde vamos orar para que seas llena
do Espírito Santo para que podamos dar seguimento àquilo que venimos a ser, que é predicar as buenas novas de salvação. Vamos dar seguimento àquilo que nós fomos elegidos para ser, fomos elegidos para levar a palavra de Deus. Mas eu não sou uma predicadora, eu não sou um predicador. Aonde você está? Em meio de sua família, quizás em um hospital, quando vai fazer uma visita para uma vecina que está necessitando escutar a palavra, simplesmente sustente: Jesus te ama. Jesus é a solução. Ele é o caminho. Jesus quer cambiar sua vida. Uma única frase tem efeito para transformar esta geração. Estas pessoas necessitam saber que Cristo